Olá pessoal, estamos começando mais uma temporada do SCcast. E hoje, como SCcast podcast número 6, nós temos um tema muito incrível e muito atual também, que é segurança da informação. E para isso nós convidamos o Jefferson Siqueira, um amigo que ele trabalha na UF, na parte de desenvolvimento de informação, né, analista de informações. Ele também é matemático, né? Matemático fala, matemático, né? Matemático. Então é uma pessoa que entende muito desse assunto e nós trouxemos ele aqui para bater esse papo. Muitas dúvidas surgiram, muitas coisas a respeito disso, da segurança da informação. Como que podemos estar seguros com nossas informações em relação aos nossos celulares, em relação aos nossos notebooks? E eu vou passar essa pergunta para Jefferson. Jefferson, algumas pessoas nessa atualidade, nesse tempo, têm reclamado muito que tem perdido o celular ou sofrido algum furto e assim não sabe o que fazer, né, em relação às suas informações que ficaram naquele dispositivo, tanto de trabalho, tanto pessoal. Então, muitas pessoas vieram falar comigo quando eu lancei esse podcast 06, que gostaria realmente de saber sobre essas informações, como prevenir o acesso, né, como bloquear. E aí a gente trouxe você para passar um pouquinho de nós desse assunto, né? Em relação aos dados, o que você pode falar para a gente em relação à segurança da informação, os dados pessoais, dados corporativos, bancários? Primeiro eu quero agradecer, né, essa oportunidade e Luana por ter lembrado de mim, porque é muito bom estar aqui compartilhando um pouco dessa informação que eu acho que é muito importante. E segurança, né, toda vez que a gente fala em segurança, a gente acaba pensando em segurança física, né? Verdade. A gente pensa em forças armadas, a gente pensa na polícia militar, polícia civil, polícia federal. Verdade. Mas a gente acaba esquecendo um pouco da segurança virtual. Isso. Ou seja, que é justamente o que a gente vai tratar nessa linha aqui, né, que é a segurança da informação. E que, às vezes, né, como a gente não vê, não é palpável, passa desapercebido, mas existe sim um contexto muito importante, que é a segurança da informação. A gente vai falar sobre parte da segurança da informação, que é a cibersegurança, né? Uau. Que a segurança da informação é um mundo assim. Inclusive a gente estava batendo um papo aqui nos bastidores antes de começar, ele me falando cada coisa, meu Deus, eu não sabia. Então eu creio que esse conteúdo vai ser bem rico mesmo, Jefferson. E assim, a gente vai tratar aqui, por mais que a gente venha falar sobre a cibersegurança, que é uma parte da segurança da informação, né, que lida justamente com a proteção da informação digital, entendeu? Dos processos de envio de mensagens, transação de mensagens. A gente vai tratar dessa parte, mas isso ainda assim é uma gota num oceano. Uau. Muito grande, porque hoje em dia a gente tem uma quantidade enorme de pessoas conectadas na rede mundial, que é a internet, sim, através dos dispositivos mobile. Então, a cibersegurança a gente vai tratar, né, a linha que eu vou seguir aqui hoje vai ser justamente para tratar de dispositivos móveis. Uau. Que é o que Luana tinha pedido para a gente seguir. Então, a primeira pergunta era que ela fez, né, que era como recuperar. Isso. Geralmente eu coloco algumas perguntas, né, no nosso perfil. Se a pessoa tem alguma dúvida em relação ao assunto que nós vamos passar. Teve uma pessoa que fez uma pergunta que foi assim, eu achei interessante também. A pessoa, acho que trabalha até como professora, e perguntou assim, o meu trabalho está todo no meu celular. Eu perdi o meu celular e eu não sei como que eu faço para recuperar, questão de provas, né, conteúdos, pesquisas. Ela não sabia como recuperar aquele conteúdo. Ela queria saber se teria como recuperar essas informações, esses dados do trabalho dela, né, que foi perdido, né? Então, antes de falar sobre a proteção desses dados, né, eu vou resumir no final sobre a proteção, mas eu vou falar sobre os possíveis ataques,
Mas o que é importante nessa pergunta é a seguinte: como recuperar informações. Isso. Isso é muito importante. Hoje em dia, se você tem um computador ou um celular, no caso a gente está falando aqui do celular, você tem um celular, você tem aqui um armazenamento no celular, que o celular ele é dividido pelo software, hardware, e você tem um armazenamento, que a gente chama de HD no computador, né? Onde ficam armazenadas informações. No celular também é HD? No celular a gente chama de cartão de memória, né? Cartão de memória, que também pode ser considerado um HD, sim, tá? Sim. Porque é um local onde a gente armazena, assim, legal. entre aspas, né? Um local onde a gente armazena as informações. Mas, assim, conselho que hoje em dia, né, apesar de terem vários dispositivos de segurança, que você pode colocar um cartão de memória, você pode usar um pendrive, Sim. mas hoje em dia é aconselhável você utilizar a nuvem. O que é a nuvem? Legal. O que é a nuvem? O que é a nuvem? O que é a nuvem, né? As pessoas, a nuvem está no céu. Será? Será que está no céu a nuvem? A gente chama, em inglês cloud, a gente chama esse conceito, a gente utiliza esse conceito de nuvem porque a gente entende que é uma coisa que está lá no céu, mas, na verdade, todos os dados que você compartilha via internet, todos eles estão sendo armazenados em um dispositivo físico. E um dispositivo físico que está em algum lugar do mundo. Uau. Em algum lugar do mundo. Lugar do mundo está nas informações. Em algum lugar do mundo. E, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Todo mundo, quando utiliza, que tem uma conta da Google, hoje, né, uma conta da Google, você tem uns pacotes básicos hoje que você utiliza ali. Você usa o Google Fotos, Sim. Você utiliza o Google Drive. Eu, por exemplo, costumo guardar as minhas coisas importantes utilizando essas ferramentas. Eu falei da Google, mas também tem o Outlook, que usa o OneDrive, Sim. também tem o Dropbox, que são ferramentas que a gente utiliza para a gente salvar esses documentos importantes. Por exemplo, nuvem. Na nuvem, né? Legal. E aí você, como eu falei assim, né, é o conceito de nuvem, mas ficam guardados em servidores que a gente chama de computador. A Google tem vários servidores espalhados no mundo. Legal. A Amazon tem, a Dropbox tem, Legal. a Microsoft tem. Então, assim, são vários servidores, Facebook tem. Então, é importante gravar essas coisas importantes na nuvem. Por exemplo, eu tenho aqui o meu celular, eu tenho várias fotos. Sim. É importante você gravar coisas importantes no seu Drive. Porque Legal. se por acaso, a gente está falando de perder, mas se por acaso a estrutura física, que a unidade de armazenamento, Sim. onde as informações estão guardadas ali, o seu PDF, as suas fotos, se queimar, você pelo menos tem isso na nuvem. Na nuvem. É muito na nuvem pode ser acessado por um site pode ou ser alguma acessado coisa de assim, qualquer aplicativo, lugar. como é que funciona? Isso, o acesso, por exemplo, ao Google Drive, que a gente está falando de nuvem aqui, mas num contexto onde você pode guardar as suas informações nessas empresas que fornecem esses serviços. Google, legal. Microsoft, Facebook e outros mais. Mas, por exemplo, falando a respeito do Drive da Google, você pode acessar. Imagina que eu guardei uma foto que é muito importante. Uma foto que eu tenho lá do meu filho que é muito importante e não posso perder. Perdi o meu celular. Roubaram o meu celular. Eu posso acessar essa foto de qualquer lugar do mundo. Ai, que legal. Basta acessar o meu e-mail lá, botar o meu usuário e senha. Eu acesso de qualquer lugar do mundo. Então, coisas importantes Sim. é aconselhável guardar na nuvem hoje. Na nuvem. Primeiro passo. Por que na nuvem é importante? Talvez você me pergunte, poxa, Jefferson, mas se você falou que quando você guarda uma foto, exemplo, né? Você está guardando na nuvem, mas no final de tudo isso está sendo guardado em um computador, em um servidor, um dispositivo físico. Esse computador, ele também não pode ser queimado, não pode ser destruído por alguma forma? Uma boa pergunta essa. Talvez a pessoa me pergunte isso, né? Porque a nuvem também não é um computador, então. Exatamente. Esses serviços oferecidos por essas empresas tem um processo chamado backup.
O que é o backup? Às vezes, se você por acaso, por exemplo, no Drive ou no Dropbox, você, por engano, você apagar uma foto ali, você tem um período de tempo, às vezes até de um mês, para você conseguir recuperar aquilo que você apagou. Tá entendendo? Eu sempre vi essa mensagem assim no meu celular, gente, mas eu não sabia direito assim, como é que funcionava, para que servia a funcionalidade, né? Então é para isso, backup é um tempo que você tem, né, para poder se recuperar as informações, caso você exclua sem querer, né? Legal, bacana. Backup, na verdade, é a cópia, né? Você pode recuperar o backup daquilo que foi apagado antes, entendeu? Ou é porque o backup a gente acaba, como a gente usa muitos termos em inglês, né? A gente acaba assim trazendo para o português. Mas backup seria basicamente isso, você conseguir fazer uma cópia, entendeu? E às vezes acontece disso, você apagou, eu quero pegar o backup de 15 dias atrás. Você consegue fazer isso. Existe essa possibilidade de eu conseguir fazer, apaguei do meu celular, eu consegui recuperar no meu celular? Existem também alguns programas que conseguem recuperar, entendeu? Mas isso na nuvem é muito mais fácil, você tem um histórico de alterações, você consegue voltar, entendeu? Então, assim, esse é o primeiro conselho. Não guardem coisas importantes em dispositivos assim, cartão de memória. Utilizem a nuvem para isso. E hoje você tem um espaço inicial, um bom espaço inicial grátis, entendeu? E se você precisar aumentar o seu espaço de armazenamento na nuvem, você pode pagar por isso. Às vezes não é muito caro, mas vale muito a pena para você ter ali as coisas. Entendeu? Agora, eu vou... Não sei se o Luana quer fazer alguma coisa, entendeu tudo? Sim. Então, eu acho que assim, o que a gente pode tirar aqui, a primeira dica é fazer o armazenamento no backup de todas as suas informações, respondendo, né, a nossa seguidora que perguntou. Então, caso você tenha salvo, alguns são salvos até automaticamente, né, Jefferson? Alguns são salvos Alguns salvam automaticamente. Então, caso você tenha salvo... Dropbox, utilize essas... Caso tenha salvo, você pode ir lá, né, ou baixar o aplicativo do Google Drive ou OneDrive e conseguir acessar essas suas informações. Agora, caso não tenha salvo, aí, infelizmente, essas informações estão perdidas, né? Se tiver salvo só no cartão de memória do celular, às vezes uma coisa que você salvou só no cartão de memória do celular e por algum motivo queimou aquele cartão de memória, ou o celular você esqueceu em algum lugar aquele cartão de memória, aí fica um pouco mais difícil realmente recuperar isso, entendeu? Porque estando salvo na nuvem, você consegue recuperar. Vocês podem até ver que quando vocês instalam hoje, vou falar até o exemplo do Android, você vai... acabou de comprar o celular, quando você coloca a sua conta lá da Google, o Android ele oferece para você a opção de você recuperar as informações que você tinha, até conexão de rede Wi-Fi, entendeu? Configurações que você tinha no aparelho anterior. Isso já é um backup, está trazendo tudo. Entendeu? Então, assim, hoje em dia você tem várias informações que você consegue trazer, mas quando você tem gravado em um cartão de memória específico, alguma coisa assim, uma foto que só está na memória do celular específica, isso fica um pouco mais difícil. Legal. Então, por exemplo, eu perdi o celular, aí eu comprei outro celular ou a pessoa comprou outro, e aí, se as informações estiverem salvas no celular ou no computador, no cartão de ou no memória. Computador também, né, porque tem questão de notebook, eu colocando o meu e-mail, né, cadastrando lá como a conta, eu consigo recuperar tudo. Eles perguntam, né, para recuperar tudo, né? Você consegue também. Isso é uma das funcionalidades. Legal. Entendeu? Como a gente está falando aqui de dados, fotos, arquivos, pastas que contêm arquivos, se você quiser, você pode sincronizar ou não esses arquivos. Esses casos que são perdidos assim de vez, que a gente costuma dizer, são arquivos e pastas que não estão sincronizados na nuvem, entendeu? Às vezes você tem lá no seu cartão de memória, você criou uma pastinha lá no seu cartão de memória e você botou lá um PDF ou você botou um arquivo que você está editando, de repente, um TCC seu, uma tese, alguma coisa. Meu Deus, aí é desesperador, tá entendendo? Né, se perder. Eu, por exemplo, quando eu fiz o meu TCC, é óbvio que eu fiz o meu TCC na nuvem. Na nuvem. Nunca que eu ia deixar meu TCC nem no meu computador pessoal em casa eu deixava, não tinha como. Se eu perder... Mais uma dica, gente, quem aí é universitário da faculdade,
Por favor, gente, salva o TCC da nuvem para não dar erro. Então, senão assim, é dor de cabeça. Eu fiz isso até, abrindo parênteses aqui, eu fiz isso recentemente com meu pai. Ele perdeu, infelizmente, assim, várias... Meu pai, ele é um pregador do evangelho, né? Então, Ótimo. ele perdeu vários esboços que eles tinham. Então, aí, a partir disso, o que eu fiz? A gente pegou tudo que a gente tinha dele e a gente colocou no Drive do Google. Uau. Onde hoje ele já faz tudo no Drive, direitinho, porque tem como recuperar, entendeu? Então, assim, independente do computador que ele use, Sim. ele consegue acessar. Então, isso é muito importante. Legal. Jefferson, fizeram uma pergunta também, mais ou menos assim, como que faz para bloquear o acesso ao celular e também se teria como bloquear o acesso aos aplicativos, né? Tanto de... qual foi o aplicativo que a pessoa tinha colocado lá? Aos aplicativos em gerais que a pessoa tem, de banco, de fotos, tem como fazer um bloqueio dos aplicativos e um bloqueio do celular em si ou do computador? É possível isso? Então, é possível. Antes de eu responder essa pergunta, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar aqui sobre os possíveis ataques, né? Legal. Mas guarda ela para eu te responder. Vamos guardar. Dentro da cibersegurança, né, que é justamente a disciplina, né, que protege essa questão dos dados que são transmitidos. A gente hoje, falando de dispositivo móvel, a gente hoje tem muitas pessoas conectadas. Sim. E eu tenho até um dado aqui, né, de 2021, né? Recente, né? Bem de recente. 2021, isso. Ano passado. Ano passado, 2021, isso com vendas mundiais de tablets, telefones, celulares e computadores. 2 milhões cento... Deixa eu ver se eu estou falando certo. Na verdade, 2 milhões 156 mil total de dispositivos vendidos. Ou seja, apesar de, né, a tendência de quando você tem assim, muitos equipamentos, as pessoas vão comprando, né? Como todo mundo vai adquirindo os celulares, a tendência do gráfico é o quê? É descer. Ou seja, porque todo mundo está adquirindo, então o número de pessoas sem celular vai diminuindo. Então, ou seja, a compra vai quando você tem vários produtos, né? Sim. A compra de produtos ela diminui. Ou seja, Sim. a procura para comprar, porque aqui é de vendas, né? A venda ela diminui. Mas no caso do celular, mesmo assim, a quantidade de pessoas que tem celular, que utilizam o celular hoje, mesmo assim a venda de celular ainda supera. 80% desses produtos assim, celular vende muito. E as pessoas não têm só um, né? Por exemplo, exatamente. Geralmente tem dois, né? Por exemplo, um corporativo, um pessoal, né? Então geralmente é 2 ou 3 celulares. Isso aí, exatamente. Então, assim, as pessoas querem mudar de celular. Hoje as pessoas fazem tudo pelo celular, principalmente pela facilidade, né? Você vê que hoje você tem bancos digitais que estão só no celular. Não é físico, você tem bancos aí que não existe uma unidade física. É verdade. Tá entendendo? É tudo virtual. Tá, aí, falando nisso, que isso aqui era importante, vocês saberem a questão dos números, saber que tem uma quantidade de pessoas enorme conectadas. Eu separei aqui alguns ataques. Existem vários, tá? Existem vários. Eu separei alguns ataques aqui que a gente caracteriza, eu consegui separar aqui por categorias, que alguns ataques ao celular que podem acontecer, tá? Alguns ataques e como a gente pode prevenir. Vamos lá. O primeiro ataque aqui, que a gente, em inglês, é homem no meio, que é man in the middle, que é justamente homem no meio. Por que esse conceito de homem no meio? É alguém que está no meio de uma transação fazendo alguma atividade maliciosa que a gente nem imagina que está acontecendo. Até deu exemplo aqui do caso do banco. A gente estava conversando. É verdade, entendeu? a gente aqui nos bastidores já estavam batendo papo sobre isso. A gente estava conversando sobre isso, né?
aparentemente você está fazendo uma transação, via celular, às vezes você está enviando uma mensagem e tem alguém ali no meio pegando essas informações. Sim. E você não imagina que isso está acontecendo. E isso é uma das coisas que, assim, costuma acontecer muito. Costuma acontecer. E a gente tem que ter muito cuidado. Primeiro eu vou falar aqui dos ataques, tá? E depois eu vou falar das prevenções. Além de ter uma pessoa, de ter alguém no meio, né? Eu lembro que teve só para vocês terem uma ideia, que eu vou dar um exemplo aqui que fica mais prático. Sim. Um amigo meu que ele trabalhava comigo na empresa que eu trabalho, e o sogro dele tinha uma empresa, eu acho que era de mecânica, mas não era mecânica de automóvel, não. Sim. Era esses maquinários maiores, né? Sim, sim. E a funcionária lá dele gerava um boleto e enviava o boleto pro cliente pagar. Sim. O que aconteceu? O cliente falava para essa funcionária dele, o cliente falou, né, algumas vezes falou, olha, eu já paguei o boleto. Só que a funcionária verificava que nunca caiu dinheiro. Meu Deus. Ou seja, tinha um homem no meio, que é justamente, Meu Deus. que pegava esse boleto, fazia uma transaçãozinha ali, mudava os códigos, botava o boleto para cair na conta dele e enviava para o cliente. O cliente, em vez de estar pagando o boleto da empresa do sogro do meu amigo, estava pagando para esse hacker que pegou as informações. Então, esse é um tipo de exemplo. É um exemplo que isso aí acontece. Um exemplo, quem nunca recebeu no seu e-mail um boleto de cobrança que não era seu? É verdade. Isso acontece muito. Isso aí acontece direto. Você recebe um boleto lá e você... se você não sabe, vou pagar, vou sair pagando. Mas isso tem que ter muito cuidado, tá? É verdade. Hoje em dia, até mesmo, geralmente quando eu vou fazer pagamento de boleto tal, online, algumas páginas, alguns bancos já vem explicando, tipo assim, observem o número tal, justamente por causa dessa fraude, né? Justamente por causa disso. Isso aí as pessoas caem muito. Caem muito, tem que ter muito cuidado com isso. Verifiquem, entendeu? Verifiquem, olhem o boleto direitinho, olhem data, entendeu? Olhem lá CNPJ se tiver, entendeu? Vamos lá, agora o próximo tópico aqui seria... Tem outros aqui, mas eu vou linkar só... Eu vou falar aqui sobre a violação dos dados, né? Violação dos dados, que é um tópico que eu separei também. Violação dos dados acaba sendo um dos mais perigosos que tem, né? E eu tenho um dado aqui da empresa Kroll, que subiram em 140%, entendeu? 140%. Violação dos dados, as pessoas elas conseguem entrar, né? Ela consegue entrar em e-mail pessoal. Ela consegue entrar, roubar sua conta do Instagram. Ela consegue roubar sua conta do Facebook. Ela consegue roubar... E é surreal como isso acontece. As pessoas conseguem entrar, entendeu? Há muitas reclamações disso, né, na internet, as pessoas falando, né? Muitas. E olha só, e não só isso, né? Outras coisas que acontecem. A gente vai chegar aqui no último que a gente vai entrar nesse caso também. Eu falei de rede social, mas no último tópico, que a gente vai falar um pouco sobre banco, essas coisas assim. Mas isso acontece muito. E às vezes no WhatsApp... Sim. Você recebe ali hoje, quando você vai instalar o WhatsApp, no seu celular, você recebe um códigozinho. Sim. Para saber se você é você mesmo. Você mesmo. Ou alguns aplicativos agora têm pedido até biometria, gente. Biometria facial, né, para poder isso aí. Você também pode, tem alguns aplicativos que também pedem isso. No caso do WhatsApp, o que acontece? Muitos deles conseguem hackear esse código, aí ele consegue hackear o seu código,
e aí ele vai lá hackear o seu WhatsApp e começa a pedir dinheiro para as pessoas se passando por você. Sim. Então essa violação de dados, com certeza você já deve ter escutado Sim. algum amigo que teve o WhatsApp hackeado e as pessoas começaram a pedir, começaram a receber mensagem desse amigo solicitando dinheiro. Exatamente. E com certeza pessoas já transferiram, porque a gente consegue transferem dinheiro, né? Eu vou até abrir um parênteses aqui para isso, é o seguinte. Se alguém estiver te pedindo dinheiro pelo WhatsApp, o primeiro passo que você tem que... O que as pessoas fazem é mandar mensagem. Elas não mandam áudio, elas mandam mensagem, tá? Mas o primeiro passo, pede para a pessoa te ligar, fazer uma chamada de vídeo. Uau! Entendeu? Boa dica. Primeira coisa, não transfere dinheiro para ninguém que te peça pelo WhatsApp. Não transfere. Exatamente. Independente de quem seja. Contato do filho, do seu avô, pediu pelo WhatsApp, pediu dinheiro pelo WhatsApp, pede para te ligar. Vou falar com você por telefone. De vídeo, né? Isso aí. Isso Perfeito. é importante, isso é uma das prevenções que eu ia falar. Mas aí eu aproveitei e falei aqui, como eu entrei no assunto do WhatsApp, né? Agora aqui, o próximo tópico é o seguinte. Vamos lá, o próximo tópico. Porque um tópico está relacionado com o outro, né? Tem um tópico aqui que eu separei que é roubo de identidades, né? Mas o roubo de identidades também acaba sendo relacionado a essa questão do WhatsApp. É verdade. Porque você está... outra pessoa se passando por você. Tá entendendo? Então acaba estando muito interligado, né? Uma coisa com a outra. E deixa eu falar rapidinho aqui, meu amigo. Eu acabei não falando no início, mas a Andressa, ela não pôde vir, a advogada que está falando aqui com a gente hoje, ela não pôde vir, que ela teve um contratempo no trabalho dela. Mas ela deixou uma mensagem aqui pra gente, que depois eu vou botar aqui pra gente ouvir. Mas a Andressa, a gente conversando, né? Ela falou muito sobre isso, sobre a questão também de crimes cibernéticos, né? Ela também deu toda a instrução para quando essas questões de roubo, de crime cibernético acontecer. Ela passou tudo aqui pra gente, daqui a pouco eu vou botar pra gente ouvir, tá bom? Muito bom. Um abraço pra Andressa, advogada. Então, assim, vamos lá, vou falar um pouco aqui do roubo de identidades, tá? Roubo de identidades é surreal. Roubo de identidades, porque depois do roubo de identidades, eu vou falar do último tópico, tá? Que a gente chama de ransomware. O que acontece? Eu vou falar do roubo de identidade para a gente ter um cuidado que o que acontece quando você, por exemplo, tá ali no seu celular, você tem um aplicativo de banco. Aí você vai me perguntar, poxa, Jefferson, acontece de alguém conseguir pegar esses dados todos esses dados, conseguir pegar os meus dados e salvar e conseguir entrar? Vamos lá. Imagine que você digite lá o endereço do site do Itaú. Pode acontecer de você digitar itaú.com.br, mas no final eles botam itaú.com.br ponto. É um outro endereço. Meu Deus, o ponto já gera um outro endereço. É um outro endereço. Caramba. E com a mesma aparência do site. Mesmo logo, mesmo tudo. Aí você entra ali, faz todo o processo. Aí a pessoa consegue roubar os seus dados. Abrindo um parênteses aqui. Poxa, mas essas empresas não investem? Elas investem milhões e milhões. Eu até separei aqui, que eu passei, para vocês terem uma ideia. Eu não sei, é muito dinheiro mesmo, né? Eu tinha separado, era até em dólar, né? Porque as empresas, elas investem muito dinheiro em segurança. Olha, estima-se que as empresas brasileiras perdem, em média, mais de 1,35 milhões por causa de ataques virtuais e roubos. Dados de 2018. Isso dá Newfeed, né? É uma fonte. Então, assim,
Tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado, porque isso não só a questão de banco, porque eu falei banco aqui, né? As pessoas roubam seus dados. Mas outros casos, as pessoas roubam seus dados, elas conseguem acessar talvez a sua conta da Google e elas conseguem acessar ali o seu CPF ou alguma coisa que você tenha, consegue fazer uma compra no seu nome. Meu tá Deus. Entendendo? Então isso tudo está no contexto de roubo de identidade. Sim. Então tem que ter muito cuidado. Eu vou falar mais um pouco sobre prevenir sobre isso. Tá. E o último, né? Que é esse tipo de malware que a gente chama, que eu falei que é o último aqui, que é o pior de todos. É o pior de todos, para vocês terem uma ideia. Até botei aqui no... eu botei aqui que os Estados Unidos, né, o presidente John Biden, ele chamou, e eu não sei qual ano que isso aqui aconteceu, mas eu posso depois passar para o ano. Ele chamou alguns líderes de outras nações para discutir sobre esse assunto, que é justamente qual o tipo? A pessoa que consegue roubar os seus dados e ela faz você... Ela acabou de perder os seus dados, a pessoa roubou os seus dados e ela pede uma recompensa para devolver. Ela fica ali te chantageando. Sim. Esse é o pior tipo. A pessoa roubou seus dados, roubou fotos suas, roubou várias, e fica te chantageando. Então esse é um dos piores ataques que tem. E esse é o último, eu termino aqui, mas agora eu vou começar a falar das prevenções. Não sei se você quer falar alguma coisa. Sim. Vou falar das prevenções, depois vamos falar a gente pode falar daquilo que eu tinha falado antes da pergunta. Tá. Dos bloqueios de aplicativo e tal. Isso aí. Aí a gente fecha que eu vou passar para o Andressa. Tá bom. Vamos lá. Prevenções, tá? Prevenções. Primeiro passo. Nunca envie a foto do seu cartão de crédito para ninguém. Uau. Nunca envie a foto do seu cartão de crédito para ninguém. Poxa, eu quero enviar pro meu filho. Tá, você quer enviar pro seu filho? Você digita o número, pelo WhatsApp pode digitar, você digita o número e digita lá o código de segurança, que geralmente são 3 dígitos. Depois que ele usar, você apaga. Sim, apaga para todos, gente. Apaga para tudo. Não deixa foto em nenhum lugar de cartão de crédito. Principalmente no WhatsApp. O WhatsApp tem apaga para mim e apaga para todos. Apaga para todos. Apaga para todos, e hoje em dia no WhatsApp você também tem uma opção de você mandar a mensagem, ficar temporariamente ali, depois ela apaga sozinha. Verdade. Então, assim, é mensagem do tipo segura. Então, esse é um dos pontos, tá? Segundo ponto, não deixem, eu sei que isso talvez seja um pouco mais difícil, no celular de vocês, aplicativo no celular, não deixem os aplicativos do banco logados. Eu loguei no Itaú, loguei na Caixa, aí eu não consigo gravar a minha conta de cabeça, aí já deixo lá. Não deixa logado. Sim. Não deixa logado de forma alguma. Sempre deslogue. Deslogue. O terceiro passo aqui, falando sobre... isso aqui já é respondendo a sua pergunta. Sim. Como proteger. Mas tudo isso aqui já é proteção, né? Sim. Mas, por exemplo, seu celular. Recomendações. Não coloque padrão, porque você tem um padrãozinho, né? Para você travar o seu celular. Coloque senha numérica para travar o celular. Sim. Padrão não é recomendável. Por mais que o padrão é difícil, mas não é recomendável. Tem algumas formas aí que as pessoas olham na tela, conseguem ver ali, ó, o que você fez e entra no seu celular, tá entendendo? Eu tô falando isso por experiência própria, porque eu já passei por isso. Então, assim, não recomendo. Coloquem senha numérica, tá? E outra coisa, tenha muito cuidado na hora de você fazer download de aplicativos. Eu vou fazer download de tudo quanto é aplicativos. Verifiquem também, lá nos aplicativos também tem as pessoas avaliando. É verdade. Verifiquem lá se mesmo. Quando você for baixar, você pesquisa antes. Vou baixar tal aplicativo, determinado aplicativo, entendeu? E outra coisa, nunca envie o seu código de segurança. Eu falei do WhatsApp, mas tem outros aplicativos também que enviam o código de segurança. Às vezes, para você logar, nunca envie o seu código de segurança, que é enviado para ninguém. E para fechar, né? Falei todos esses.
Deixa eu ver se eu lembro de mais algum aqui, porque eu pensei em vários, eu escrevi só 6 aqui. E tem como bloquear também os aplicativos? A pessoa perguntou isso, se tem possibilidade de bloquear aplicativos. Existem alguns aplicativos que tem bloqueio, né? Do próprio aplicativo, né? Não, tem também. Você consegue também, quando você instala no aplicativo, você consegue ele bloquear para ele não ter... Porque assim, muitos aplicativos, eles têm... Segurança. Não, muitos aplicativos, para seguir a linha, né? Muitos aplicativos eles têm a liberdade de usar, eles precisam utilizar algumas tecnologias do seu aparelho. Por exemplo, Sim. né? O Waze, Uber, eles precisam usar a localização. Localização, exatamente. Aí dá permissão para eles. Então, assim, você pode dar permissão ou não. Então tenha muito cuidado com isso. Mas geralmente tem uma pergunta. Quando você vai instalar esses aplicativos, tem uma pergunta. O aplicativo tal pode usar isso. Aí você permite ou não, tá? Então assim, para finalizar, que eu lembrei aqui agora, muitas das invasões acontecem por senha fraca, porque as pessoas não têm um gerenciador de senhas. Então, hoje... Vocês podem pesquisar aí, gerenciador de senhas. Existem vários. O que seria o gerenciador de senhas? Gerenciador de senhas eu tenho. Essa é boa, gente. Eu tenho um gerenciador de senhas. Por exemplo, eu tenho... O que é o gerenciador de senhas? É um local onde você guarda todas as suas senhas. Uau, que legal! Eu tenho hoje um gerenciador de senhas que fica guardado, é uma base de dados, é um banco de dados, né? Banco de dados, legal. Onde fica todas as minhas senhas que ficam guardadas na nuvem. Ficam guardados na nuvem. Uau! Então, assim, por que eu faço isso? Sabe por quê, Jefferson? Porque eu tenho uma senha para cada coisa, uma senha para o Facebook, uma senha... exatamente isso. Sim. Evite colocar a mesma senha para tudo. Uau! Isso é horrível. Você tem que colocar senhas diferentes e você coloca senhas. Você pode colocar senhas fortes. Você não precisa gravar a senha porque está gravado no gerenciador de senha. Tem alguma dica, meu amigo, para o que seria senha forte? Como que a gente pode montar uma senha forte? Números, letras, misturar tudo? Então, senhas fortes não são senhas sequenciais, não são senhas... São senhas que você mistura letras, números e caracteres especiais. O que são caracteres especiais? Legal. Arroba. Legal. Tá entendendo? Então, assim, você utilizar e intercalar isso. Senhas de 6 dígitos para cima, tá entendendo? Utilizar senha de 6 dígitos para cima. A pessoa, às vezes, quer colocar senha muito fácil. Não dá. Ano do nascimento, gente, não coloque, não dá. Então, assim, evitem colocar senhas fáceis, tá bom? Era isso que eu queria fechar. Agora, assim, tudo que eu falei aqui, todos esses conceitos, né? Eu tenho alguns conceitos que eu utilizei, tem alguns conceitos até um pouco mais técnicos, que precisam às vezes de uma definição mais específica, né? Mas isso aqui é uma gota num oceano muito grande que tem, né? Que a gente... na segurança da informação. Mas é isso. Agora pode passar para o próximo. Muito bom, gente. Eu acho que aqui já deu para aprender bastante sobre as prevenções, sobre tudo que podemos fazer nesse mundo que o Jefinho falou que é uma gota no oceano. E só vai crescer mais, né, Jeff? Que hoje a gente vê aí a questão do metaverso, né? Eles estão querendo trazer a realidade daqui para o virtual de uma forma mais abrangente. Então, todo cuidado é pouco. Eu vou passar aqui uma informação para a gente fechar da nossa amiga Andressa, que é advogada. E ela passou algumas informações falando sobre isso, né? O que fazer em forma jurídica, né? Quando você perde uns dados, quando você perde o computador, o celular, qual é o espaço que você deve tomar? Então ela vai falar aqui, vou botar aqui para vocês. Estado do Rio de Janeiro, vou te enviar o link de material. Então, amiga, quando se perde um computador ou um celular ou alguma coisa, você é furtado, alguma coisa nesse sentido, você faz diretamente na delegacia. Você tem a opção de se direcionar na delegacia regional, né? Que ela, se você for para uma delegacia errada, por exemplo, você está em Alcântara, mas o crime aconteceu
no centro de São Gonçalo, e você, tô passando em Alcântara, tô vendo a delegacia, vou lá fazer o registro de ocorrência. O delegado vai te orientar qual é a delegacia, ou o delegado, o inspetor vai te orientar qual é a delegacia específica para isso, né? Geralmente é assim que funciona. Mas o ideal hoje tem a facilidade de você fazer o registro de ocorrência pelo site da delegacia virtual, que é vinculado à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Vou te enviar o link. Enviar algo nesse sentido. Perda do seu aparelho. E ali você vai relatando a perda do seu aparelho, a perda do telefone, do notebook, algo nesse sentido. Dentro desse relato, se houver qualquer tipo de modificação, por exemplo, a pessoa conseguiu acessar o seu WhatsApp e está se passando por você pedindo dinheiro, já é um outro crime que acontece, que é a questão do estelionato. Você pode abrir um novo registro de ocorrência informando que tem uma pessoa se passando por você. Tem uma pessoa que está se aproveitando de uma determinada situação para poder obter vantagem, seja ela financeira, ou seja ela de bens, de material, algo nesse sentido. O ideal é sempre fazer o registro de ocorrência. Porque quando você faz o registro de ocorrência, você tem essa proteção que eu te falei. Seja ela na esfera civil, seja ela na esfera criminal. Esses dois links, amigo, eles direcionam a questão do registro de ocorrência. A delegacia online vem mostrando algumas orientações de uma maneira geral, e o RO online geralmente já te encaminha, já te indica o que você tem que fazer. Já abre um portal para você fazer o registro de ocorrência direto. Então é isso, gente. Ela deixou uma mensagem aqui rapidinho, eu botei aqui para vocês ouvirem. E ela deixou os dois links aqui, o roonline.pcivil.rj.gov.br e a delegaciaonline.pccivil.rj.gov.br. E ela também falou que tem a delegacia, sem ser online, de crime cibernético no centro do Rio de Janeiro. Então, o primeiro passo a você fazer é você fazer o BO, o boletim de ocorrência. Você pode fazer online ou pode fazer também lá no centro do Rio. Então é isso, gente. Queria agradecer ao Jefinho. Queria agradecer... Eu falei Jefinho, gente, porque é o apelido carinhoso dos nossos amigos. Mas o nome dele é Jefferson Siqueira. Queria agradecer a ele, papai do ano, papai do Noah. Isso aí. Eu queria agradecer por essas informações. Posso falar só uma coisa aqui, Sim, claro. Um rapidinho, Lu. Desculpa você terminou no agradecimento. Mas eu falei aqui sobre os celulares, só para confirmar uma coisa. Na verdade, hoje o número de celulares que tem no mundo são 5 bilhões de celulares, entendeu? A gente tem uma população aí de quase 7 bilhões, né? 7 bilhões e alguma coisa, então a gente tem 5 bilhões de celulares, tá? Que eu tinha falado o número de vendas, né? O número de vendas de 2021, mas a gente tem aproximadamente aí 5 bilhões. Só para corrigir aqui, tá bom? Muita coisa. Gratidão, Jefferson, por esse podcast maravilhoso, tirando todas as nossas dúvidas, dando todas as formas de prevenção. Gratidão também a Andressa, que esteve aqui falando com a gente, não esteve presente, mas esteve de forma online, né? Falando com a gente, virtual. A gratidão também, Andressa, por todas as informações que você passou aqui, né? Os sites. Gratidão a você que está assistindo até aqui. Passe essas informações para muitas pessoas que vocês puderem, porque essas informações são importantíssimas nessa atualidade. Até o próximo SCCast. Tchau! Tchau!